Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, o motivo desse vídeo é um motivo especial. Gostaria de usar a influência que eu tenho e o espaço que eu também construí aqui para conversar com vocês sobre algo muito sério. Vocês sabem que não é muito do meu perfil ficar com coisas chamativas no título do vídeo, mas se eu jogasse exatamente o que se trataria o vídeo, sei que infelizmente muita gente não ia dar importância para o diálogo que a gente ia ter aqui. Mas muitas pessoas precisam ouvir algumas coisas que eu vou falar aqui, tá bom? Então, peço para você deixar o like depois de assistir o vídeo também. Compartilha aí para as pessoas que você acha que vale a pena refletir. E esse vídeo que eu vou fazer, ele serve para qualquer torcedor de qualquer clube ou até para qualquer área da sua vida. Então, tranquilamente, outras pessoas podem e precisam ouvir o que eu vou discorrer nesse vídeo aqui. Primeiro, estou fazendo questão de vir aqui como Diego, pessoa física, sem ser o Dieguinho do Futebolaço, sem camisa do Vasco e tal, porque eu queria falar um pouco de ser humano, falar um pouco do lado humano, que infelizmente a gente vê que está faltando muito isso. Eu vou relatar algumas situações aqui e não vou revelar nomes, mas o que eu estou trazendo para vocês é uma informação confirmada, tá? E eu queria, mais uma vez, utilizar o meu espaço aqui para poder, de alguma forma, colaborar com a sociedade. Primeiro, eu acho que já passou da hora de todos fazermos uma reflexão da forma como as pessoas agem e interagem nas redes sociais e na internet. A internet é uma ferramenta excelente, que ela dá voz a todo mundo. E quem sabe utilizar ela bem, consegue, inclusive, sucesso profissional, que foi o meu caso. Outras pessoas conseguem conhecimento, que é algo que você tinha que pagar para adquirir, e melhoram como pessoas, crescem nas suas vidas. Porém, infelizmente, ela deu voz para muita gente ruim e para muita gente maldosa, e às vezes não pessoas maldosas, mas até boas pessoas, mas que acabam em certos momentos tendo comportamentos ruins, porque infelizmente nós temos um problema grave, vou falar especificamente do nosso país, no Brasil, que é um negocinho chamado educação. E eu vou começar explicando aqui o porquê desse vídeo e logo na sequência eu tento pontuar o que eu acho que eu posso contribuir com essa discussão. Primeiro, isso é informação, não é especulação. Tem um atleta importante dentro do elenco do Vasco hoje passando por uma depressão. É isso mesmo. E sabe qual é o motivo? Muito xingamento e muito ataque em rede social. E aqui eu já faço um grande parênteses para dizer para vocês o seguinte: o torcedor, ele tem todo o direito de, quando o jogador vai mal, criticar. Pô, você foi mal, jogou mal, não tá jogando nada, tem que ir pro banco. Ou eu acho que esse jogador não deve estar no elenco do Vasco, acho que ele foi mal contratado, não deveria estar aqui. Mas a gente não tem o direito de falar para um jornalista, para um influenciador, para o teu porteiro do prédio, para o teu padeiro, para a faxineira, né, para o influenciador digital de moda que você acompanha, enfim, para qualquer pessoa que tem um safado, um vagabundo, um vigarista, tu tem que morrer, tu é um pilantra, que tu não serve para nada. Se você tivesse pessoalmente com a pessoa, tu ia encher ela de porrada. E infelizmente a gente vê muito isso no futebol. Tem pessoas que inclusive passam da linha do ataque verbal para ir para o físico. O meu convidado da semana passada, né, o Gabigol, ou Gabigol da torcida, que é o sósia do Gabriel Barbosa, ele relatou que tanto ele como outros sósias, né, dos jogadores do Flamengo já foram agredidos no Maracanã e em outros estádios. Eu já teve uma vez um cidadão que por 2 vezes, eu nunca vi o cara nunca vi o cara na minha vida, e uma vez no Maracanã ele veio falar uma groselha pra mim, foi bem ofensivo, e depois trombou comigo na social em São Januário, idem. Foram as 2 únicas vezes que aconteceu isso comigo, mas aconteceu. Vi outros companheiros também que trabalham comunicando, que foram ameaçados e passaram por algumas coisas aqui. E o recado que eu tô dando aqui é para todo mundo. Isso é para o torcedor que está em casa, isso é para quem tem canal de YouTube, que faz isso, isso é para quem tem página no Instagram, que muitas das vezes faz alguns memes, algumas coisas maldosas, para quem tem conta no Twitter. Vamos lembrar que por trás de um profissional, por trás de uma pessoa jurídica,
existe uma pessoa física. E aí eu posso dar um exemplo que esse é público, o que eu vou relatar, eu não vou dar spoiler, não vou dar suposição, não vou preservar quem é o atleta, mas é verídico, tá? Reitero, tem um jogador no Vasco que infelizmente está passando por um quadro de depressão, por ter absorvido muito xingamentos nesse período que ele está no Vasco da Gama. E agora eu volto, porque ano passado, vocês lembram bem o que aconteceu com o Edmar. O Edmar foi ameaçado, sua família, ele pediu para ir embora do Vasco, o Vasco conversou com ele, demoveu ele da ideia. A gente viu o William no Corinthians, que abriu mão de muito dinheiro para voltar ao seu clube do coração e teve que ir embora, porque ele e a família estavam sendo ameaçados, inclusive vídeo do cara ameaçando ele com a arma na mão. Aonde a gente vai parar com isso? Tem gente que acha normal, quando o time tá mal, que tem que invadir CT, que tem que ameaçar jogador. A gente já viu pedrada sendo atirada no carro do Bruno Gomes. Nós já vimos o Andrei, pessoas indo até a sua casa ou ameaçando. E ele, tanto que ele não quis renovar o contrato dele com o Vasco. Ele terminou o contrato e foi embora pro Curitiba. Então, infelizmente, a gente vê muito isso em todos os clubes. E aí você tá falando assim, Dieguinho, pelo amor de Deus, o jogador ele tem que ter cabeça, ele sabe que torcedor é assim. De novo, vaiar, criticar de forma educada, dentro do limite, cabe. Tu foi mal, tua partida foi horrorosa, tu tá mal, tem que ir pro banco, tu não pode estar no time do Vasco. Até aí, ok. E o jogador, sim, ele precisa ter um acompanhamento psicológico e ele tem que saber lidar com a pressão popular. Agora, a gente tá vivendo uma sociedade maluca. E vocês querem ver que o que eu tô falando para vocês é verdade? Pega a coletiva pós-jogo do Maurício Barbieri, que ele, sem ser perguntado, sem ninguém ter tocado no assunto, ele, posso aproveitar o espaço que eu tenho aqui para poder fazer um pedido? E aí ele fala para nós, jornalistas que estávamos na sala de imprensa, e fala para a torcida. Falou, olha gente, eu sei que vocês, e no caso falando para nós da imprensa, que a gente que faz as matérias, a gente que faz os vídeos, etc. Então a gente comunica com o torcedor. Se vocês puderem me ajudar, eu acho que tem uma galera que tá passando do ponto, tá pegando pesado demais. E ele cita que teve jogador que não foi relacionado pro jogo do Resende, que foi a vitória de 5-0, porque estava com problema emocional. O Abel Braga falou um pouco disso na entrevista do Sport Center. Um caso que ficou público, e esse é do ano passado, Carlos Palácio. Teve um quadro de depressão no Vasco, também não estava bem. Eu fiz um desabafo também lá no meu podcast, na entrevista que eu fiz com o Lucas Pedrosa anteontem. Falei um pouco. Eu, não tem muito tempo, eu tava com um sentimento, com medo de morrer todo dia, cara. Infelizmente, né? Aquela negócio de não vai subir, não vai subir, não vai subir, não vai subir. De agosto, mais ou menos pra frente, eu comecei a ficar muito mal. E aí, nesse momento, vem tudo quanto é esgoto. Todo mundo começa a xingar todo mundo, ninguém presta, todo mundo é uma porcaria. Parei de frequentar São Januário depois do jogo do Guarani. Comecei a me entupir de energético, comer. Eu perdi 8 quilos de massa magra. Eu tava bem forte e engordei 13 quilos. Tu soma um com o outro, dá 18. Agora eu voltei a fazer crossfit, malhar de novo e voltei a emagrecer novamente. Por quê? A minha cabeça foi pro espaço. Então, o que eu tô relatando aqui é um problema crônico da nossa sociedade que vem acontecendo em todas as camadas. A única coisa que eu venho pedir aqui, e talvez seria o título do meu vídeo, humanizar é preciso. O Peck, que eu até falei dele no vídeo anterior, é um atleta que está muito bem nesse começo de ano. O que o Peck foi xingado de tudo quanto foi nome ano passado, não está no gibi. E se a pessoa não tem um controle emocional muito grande, um acompanhamento psicológico ou se blindar de rede social, amigo, o cara vai endoidar. E problema emocional não tem a ver com dinheiro, problema emocional não tem a ver com tá bem ou tá mal empregado, são doenças e problemas que acabam gerando se você não souber, se você não conseguir lidar com certas situações. Quer um exemplo? Michael no Flamengo. Foi contratado pelo Goiás de revelação do campeonato,
Flamengo pagou caro nele e o Michael não rendia no Flamengo, ninguém tava entendendo nada. O Renato Gaúcho, quando chega no Flamengo, descobre que ele tá com a depressão, ele tentou se suicidar nesse período que ele tava no Flamengo, e aconteceu o quê? Ele começou a ter um acompanhamento, o Renato trabalhou bem a cabeça dele, e quem foi o melhor jogador do Flamengo em 2021? Michael. Foi o melhor jogador do Flamengo, importantíssimo no título brasileiro deles. Tava arrebentando. Teve alguns jogadores que ficaram fora, o Flamengo dividiu um time pro brasileiro e outro para Libertadores e para as Copas, e não tava rendendo porque tava com um problema emocional. O Pedrinho sempre faz questão de, quando pode, comentar o episódio que gerou nele, de quando ele jogava, começou a ter um problema de joelho, podrinho, bichado, isso, aquilo. Depois vocês assistem a entrevista que o Pedrinho deu. Deixa eu lembrar pra onde foi. A entrevista tá maravilhosa. Uma, se eu não me engano, foi pro Charla, e teve uma outra que ele fala da depressão. Ele sai em defesa do Rodrigo Caio, por exemplo, teve esse monte de problema de lesão no joelho. Aí você vê que foi um cara bichado, e o cara não tá nem pra nada, que ele tá roubando o clube. Então, gente, é só isso que eu venho pedir pra vocês hoje. Vamos humanizar. De novo, tem um jogador fulano de tal que tá jogando mal, critica, mas tenha o respeito. Vocês não acham que quando eu tô assistindo o jogo, né, no estádio ou na minha casa, e óbvio, eu não tô sendo filmado, eu não xingo o cara de tudo quanto é nome? Óbvio. Agora, eu não vou lá na rede social do cara, mandar um direct pra ele, ou pegar a câmera aqui e xingar o cara de tudo quanto é nome. Cabe processo, eu seria irresponsável se eu estivesse fazendo isso. Infelizmente, isso que eu tô relatando, eu sofro disso. Quem tá na internet já há um bom tempo acompanhando aí o noticiário do Vasco, vocês sabem que algumas pessoas já foram covardes comigo e já tentaram de alguma forma me xingar, me pintar de algumas coisas na internet. Preciso citar nome aqui. Infelizmente, ano passado, depois do jogo do Grêmio, eu tive até que vir aqui me posicionar uma vez. Sendo que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, até essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, muitas das vezes eles recebem isso do público deles. Então, de novo, eu prezo muito o lado humano. Vocês não me veem aqui atacando ninguém, tá? Porque eu recebi a educação dos meus pais e aquilo que eu não quero pra mim, eu não quero pros outros. E a reflexão que eu deixo aqui pra vocês é a seguinte: tá chateado, tá puto, tá com raiva, o cara tá mal, xinga ele na tua casa, né, no estádio lá, se tiver lá. Agora, não precisa ir na rede social de ninguém atacar a pessoa de um monte de coisa, não. Se a gente não pode ajudar, não vamos atrapalhar também, tá? E reitero, é um jogador importante que tá passando um problema sério emocional, porque não tá lidando bem com algumas situações que ele acabou passando no Vasco, com xingamento, pressão de torcida, tá? E de novo, ninguém tá pedindo aqui para torcedor, para jornalista, para influenciador, para que as pessoas sejam um bando de passador de pano ou que ninguém possa falar nada. Eu só tô pedindo respeito e educação. E lembrar que por trás daquele atleta que está em campo, por trás daquele treinador que está na beira do campo, por trás daquele diretor executivo que contrata, por trás daquele presidente ali que tu detesta a gestão dele, tem um ser humano. Por trás, você que está aí tem os seus problemas. Sendo que eu percebo que a gente tem um ambiente de permissividade dentro do futebol, que parece que dentro do futebol tudo pode. Se o cara ganha dinheiro com esporte, seja jogando ou trabalhando em cargos de administração, de gestão ou até com comunicação, que é o meu caso, pode-se tudo. Quem que escolheu ser figura pública, tem os louros de ter carinho, né, e etc., tem que saber lidar com xingamento e pressão. Você chegar e falar assim: Diego, teu vídeo tá uma merda, tá muito ruim. Pô, cara, teu áudio não tá legal. Pô, não acho maneiro você às vezes ficar usando corte de coletiva. Pô, o vídeo de ontem à noite, você gravou meio desanimado, meio com sono. Tá tudo legal, cara. Pode sentar uma língua nesse aspecto. Crítica profissional. Agora falar que eu não presto, que eu sou vagabundo, que eu sou safado, que eu sou 7-1, que eu tenho que morrer, isso aí não, cara. Tanto que eu já deixo bem claro, quando alguém vem nessa linha, aqui no comentário dos vídeos ou no Instagram, eu bloqueio na mesma hora. Eu não perco nem meu tempo, porque aquilo que eu não desejo para os outros e aquilo que eu não dou, eu não permito que façam comigo, tá? Então, vamos refletir.
Infelizmente, algum de vocês que está assistindo esse vídeo tem esse tipo de comportamento. E saiba que você pode, muitas das vezes, talvez até a pessoa, que eu não vou revelar quem é aqui, que está passando esse problema, você tenha colaborado para isso. Você pode ter sido uma das pessoas que ajudou a colocar essa pessoa nessa condição. Então vamos refletir, vamos, de novo, humanizar. Façam críticas de forma educada. Se você quiser xingar e você tem todo o direito, faça com você, na sua casa. Pô, eu tô vendo o jogo aqui, né? Não faço transmissão do jogo. Pô, o cara fez 2 bagulho absurdos. Eu xingo, fico puto, para. Quando eu venho gravar o vídeo, pô, fulano jogou mal, não tá legal, tem que ir pro banco, acho que não tá bem. É assim, cara. Porque eu acredito que se você estiver rendendo mal no seu trabalho, você não vai gostar se o teu chefe, teu patrão, te tratar da forma como muitas das vezes você trata o jogador de futebol. Ou as profissões que eu citei aqui de uma maneira geral. Eu não sou um objeto, eu não sou um produto, eu sou um ser humano. Assim como o atleta, os atletas e todas essas outras pessoas que eu já citei, tá bom? Peço desculpa se de repente você não queria ver esse vídeo, mas enfim, eu acho que eu tinha a necessidade de falar isso aqui, porque de novo, eu me preocupo muito com o lado humano, e eu gosto de utilizar também o espaço que eu adquiri, que eu construí, para de alguma forma colaborar e ajudar a formarmos uma sociedade melhor. Muito cuidado com o comportamento que vocês muitas das vezes têm aí na internet. E de novo, internet não é terra de ninguém. Inclusive, para quem não sabe, temos agora uma legislação nova, temos uma delegacia agora específica para crimes de internet, e quando você xinga alguém ou comete algum crime virtual, o seu IP fica salvo, seja ele pelo celular ou pelo computador. E se a pessoa for à delegacia, mesmo que você use um perfil fake, é possível rastrear o aparelho, a casa e quem é que está fazendo, tá? Então, de novo, vamos refletir. Se você acha que conhece alguém que tem esse tipo de comportamento, compartilha para os seus amigos e vamos ajudar a formarmos uma sociedade melhor. Que Deus abençoe vocês, e era o recado que eu gostaria muito de passar para vocês aqui, tá bom? Um pouco mais de amor no coração, um pouco mais de educação e muito menos ódio, que é o que a gente não precisa viver no dia da gente, tá bom? É isso, 1, 2, 3, futebolaço, e aqui é o Diego falando, tá bom? Muito obrigado quem chegou até aqui e assistiu esse vídeo até o final, mas de novo, vamos refletir, é preciso humanizar. Por trás de qualquer profissional existe um ser humano. Fui!